Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11. Quem está mais na frente vai ler com facilidade. Quem está mais atrás, se a leitura não estiver muito fácil, abra aí sua Bíblia, o seu celular. Vamos ler juntos, meus irmãos, esses 4 versículos. Leiamos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós já oramos, então vamos dar início, meus irmãos. Eu queria iniciar a minha fala hoje fazendo referência, mais uma vez, uma segunda vez pelo menos, a nossa viagem aos Estados Unidos, agora em fevereiro desse ano, quando nós estivemos participando de uma conferência de treinamento em aconselhamento bíblico na Igreja Batista, Faith Baptist Church. E esse pastor que está ao meu lado é um dos pastores da equipe pastoral, o pastor Aaron Burke. Nós ficamos próximos ali, os 3 brasileiros que lá estavam, ele foi muito gente boa conosco. Nesse dia eu pude entrevistá-lo por cerca de 2 horas a respeito do Ministério de Aconselhamento da Faith, que tem 50 anos quase de prática e de referência internacional na área do aconselhamento bíblico. E a semana passada nós fizemos, retrasada, uma videochamada com ele, para que nós possamos avançar numa possível parceria da Faith com a IPN, nessa área do aconselhamento bíblico. E ele, inclusive, se dispôs, é possível que nós tenhamos a visita dele aqui na Nacional, pregando para nós, falando aos nossos conselheiros, no mês de novembro desse ano. O conselho está debruçado sobre essa questão e depois nós vamos tomar as decisões. Hoje o assunto aqui nem é tanto esse, mas era uma boa notícia que eu queria dar para os irmãos, que a coisa não morreu em fevereiro. Estamos avançando com boas possibilidades de uma assessoria desta igreja, com toda a sua experiência, para a nossa igreja no caminho do aconselhamento bíblico. Mas hoje eu queria começar a falar mesmo de sanduíche. Lá nos Estados Unidos, há essa rede chamada Chick-fil-A, tá? É um trocadilho, chick de chicken, né, de frango, e fil-A, que é filé, e o A é separadinho aí, porque seria nota A, nota 10. Então seria filé de frango, nota 10. Mais ou menos essa que é a ideia. Essa rede, ela foi fundada há quase 80 anos por 2 irmãos. É um negócio extremamente bem sucedido, que chama a atenção nos Estados Unidos. Os últimos dados que eu pude levantar fala de mais de 3.000 restaurantes, e é a 3ª colocada, ficando atrás apenas do McDonald's e do Starbucks, lá nos Estados Unidos. Vende mais do que o Burger King e Subway, e eles trabalham só com frango, não tem hambúrguer de boi. Tanto que a logomarca deles é a vaquinha, tá? E a vaquinha, que não sabe nem escrever, porque ela ainda está aprendendo, né? Dizendo: comam mais frango e deixa a gente viva. A ideia é essa, tá? A vaquinha defendendo a rede para ela se preservar. São lanches, todos eles à base de frango. E é uma rede muito simpática nos Estados Unidos, os jovens, muito popular entre os jovens, e quem vai vestido de vaquinha come de graça. Não sei se é todo dia ou se em dias especiais, esses 3 aí faturaram, né, em determinada ocasião lá. E eles têm ficado no índice americano de satisfação do cliente com sucessivos primeiros lugares ao longo dos anos, tá?
E nós tivemos a oportunidade, então, de ir nessa lanchonete. Ali está, na sua esquerda, mais à sua esquerda, o presbítero Roberto, lá do Recife, irmão do presbítero Francisco Luz, que é membro aqui da nossa igreja, o presbítero Carlitos, que é da igreja presbiteriana do Guará, um ou dois? Dois, ok. Gente boníssima, esses dois, ficamos muito amigos ali. E ali um atendente, é um pastor chamado Dom, e ele foi super gentil, atencioso conosco, porque essa é uma das marcas da rede, são muito treinados mesmo para serem muito acolhedores. E ele, já aposentado, decidiu trabalhar na Chicken Filet, porque ele queria poder evangelizar. E na rede pode, né? É uma rede que incentiva o testemunho da palavra de Deus. Então foi um momento muito especial. Agora tem eu estou falando tudo isso porque essa rede tem uma característica. Ela não funciona a semana toda. Ela só funciona 6 dias por semana. E isso deveria ser uma grande desvantagem para ela, porque McDonald's 7 dias por semana. Sky não, né, gente? Burger King. Ainda estou com o sanduíche de ontem na cabeça aqui. O Burger King, 7 dias na semana. E ele consegue morder uma fatia, né, do McDonald's, da clientela, e ficar na frente de outros funcionando apenas 6 dias por semana. Você já sabe qual é o dia que eles não funcionam? É o domingo. Foram cristãos que fundaram essa rede há 80 anos, e eles não trabalham, eles não funcionam no domingo para dar oportunidade para eles e seus funcionários descansarem, poderem adorar a Deus como eles, ou cada um com a sua religião, o que for, e assim eles terem tempo para descanso e tempo para adoração. E um dos fundadores, diz que nós fechamos o nosso negócio no domingo, o dia do Senhor, porque é a nossa maneira de honrar a Deus e mostrar nossa lealdade a Ele. Não é interessante isso, meus irmãos? Como explicar tamanho sucesso de uma rede que fica em desvantagem um dia por semana? E mesmo que não ficasse em terceiro lugar, que não tivesse toda essa projeção, não seria louvável esta disposição deles, né, de abrir mão de um dia da semana e oferecer esse dia ao Senhor? E eu trago esta informação, né, sobre essa rede, para propor aqui, desde o início, que nós possamos refletir na maneira como nós temos lidado com o dia do Senhor. Nós não vamos aqui estabelecer regras, faça isso ou faça aquilo, mas eu espero que cada um examine sua consciência, se você tem de fato santificado o dia do Senhor, na maneira como habitualmente você tem lidado com o domingo, com este dia do Senhor. Uma das coisas que tem marcado, que tem, veja só, um benefício desta obediência, é que esse dia de descanso leva os clientes a visitar a rede quando ela está aberta, há um senso de urgência nisso, né? E, mais do que isso, transmite um senso de cuidado e de comunidade aos clientes. Então, os clientes veem isso e isso impacta. Mas não é por isso que a rede prospera, é porque Deus honra aqueles que o honram. Vocês creem nisso? E certamente é o que a gente vê acontecendo ali nessa rede. Na nossa igreja, ano passado, nós fizemos uma campanha, o Dia do Senhor, Dia de Festa da Alma. Isso colou, né? Já tem a nossa congregação lá no Noroeste, se você olhar no boletim, já ninguém precisou falar. Hoje mesmo está lá no Instagram deles, Dia do Senhor, Dia de Festa da Alma. Os puritanos diziam que era dia de feira da alma, porque era o dia em que todo mundo punha uma roupa bonita, ia para o sol no domingo, fazer compras, aquele movimento todo, e eles entendiam que o domingo é o dia para você também fazer transações espirituais com Deus. Só que como a nossa geração não conhece feira, né? Só os mais velhos aí, então a gente tirou a feira e pôs a festa, que dá a mesma, ou uma ideia parecida. Nós fizemos essa campanha promovida pelo Conselho da IPN no ano passado, sob a minha liderança, com a instrução bíblica por parte da equipe pastoral, e o nosso objetivo com essa campanha foi instruir a igreja
com a palavra do Senhor a respeito desse tema. E também revitalizar a nossa consideração com o quarto mandamento, a santificação do dia do Senhor. Como eu disse, não estabelecer regras, mas despertar a consciência de cada um de nós, para que nós observemos o dia do Senhor e valorizemos os cultos da igreja, de manhã e de noite, valorizemos a escola bíblica dominical. E esse ano, se nós fizemos uma campanha intensiva no final do ano passado, esse ano a campanha continua de maneira extensiva. Todo primeiro domingo do mês, no culto da manhã, nós vamos abordar esse tema para manter, o tema em evidência. É uma reflexão necessária, dado o contexto em que nós vivemos hoje em dia, em que muitas vezes o domingo é banalizado, até mesmo pela igreja ou pelas igrejas. No mês passado, o reverendo Marcos Quaresma abordou esse tema, e nesse domingo eu farei isso. E nós queremos então trazer aqui para os irmãos uma ideia positiva sobre o dia do Senhor. É um presente de Deus para o seu povo amado, seja Israel no Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, a igreja contemporânea. Isso é um presente de Deus para nós, irmãos. Eu espero de coração que cada um de nós olhe com simpatia para esse mandamento do Senhor, com submissão à palavra de Deus, porque se nós vimos lá no caso de um restaurante, que Deus honra aqueles que o honram, imagine vocês quanto Deus não há de honrar esta igreja, sua vida, sua família, se nós, com mais zelo ainda, observarmos o dia do Senhor. O texto bíblico que nós lemos, que faz parte dos 10 mandamentos, eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro, a palavra santificação. Ela aparece 2 vezes ali no verso 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e ela aparece a última palavra do texto. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Nós não santificamos o dia do Senhor, nós profanamos o dia do Senhor se nós tratarmos o domingo como um dia qualquer, como qualquer um outro dia. E aí tem uma conversinha antiga, que fala, não, mas todos os dias são santos. Sim, todos os dias são santos, todos os dias nós, se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Mas existem 10 mandamentos, e mesmo todos os dias sendo do Senhor, o domingo é um dia que o Senhor reservou para que nós possamos nos reunir, adorá-lo, descansar nesse dia. Então, esse raciocínio de que porque todos os dias são santos, o domingo é um dia igual a todos os outros, não tem fundamento bíblico, tá? É muito mais uma desculpa para a desobediência à palavra do Senhor. E nós devemos, eu creio que os irmãos vão concordar, se Deus abençoou o dia de sábado e o santificou, nós deveríamos santificar aquilo que Deus santificou, não é verdade? Não seríamos nós a não fazermos isso. Um outro aspecto também que eu quero mencionar neste texto bíblico, tá? É que o mandamento para nós guardarmos o dia do Senhor, ele foi dado na criação. Ali diz que Deus fez. Tem 2 motivos ali para o dia do Senhor, históricos, no passado de Israel. O primeiro que ele cita ali, ele fala, na verdade nesse texto não, mas na repetição dos 10 mandamentos em Deuteronômio, fala da libertação do Êxodo. Lá no Êxodo, ou no Egito, eles não podiam descansar. O descanso era a cada 10 dias, e olhe lá, quando Moisés chegou, até esse descanso foi para o espaço, que agora eles tinham que fazer uma produção assim, desumana para o faraó. E eles então agora saem do Egito, e agora eles podem descansar. Então há uma referência histórica ao Êxodo, mas há também uma referência ali, aqui no caso em Êxodo, à criação. Deus criou o mundo em 6 dias e ele descansou ao 7º dia. Esse descanso de Deus dá nó no cérebro, porque Deus é onipotente. Como é que ele cansa? Por que Deus precisa descansar? Na verdade, Deus não cansou, ele parou de fazer a obra. Quando ali está escrito que Deus descansou, ele parou a criação. Porque Deus nunca se cansa, e na verdade, seu trabalho continuou, o trabalho de manter todas as coisas funcionando.
tá? No sentido, então, de ter parado a criação. Portanto, desde o Jardim do Éden, nós temos alguns mandatos de Deus que permanecem valendo para toda a humanidade. O mandato do trabalho, o mandato da instituição, do casamento, da família, né? São mandamentos que Deus nos deu e que continuam valendo, inclusive o mandamento do dia do Senhor. Muito bem, para nós removermos qualquer resistência ou barreira da nossa parte com o dia do Senhor, nós temos que lembrar que o aliancismo é o pressuposto básico nosso de leitura, compreensão e aplicação da Bíblia Sagrada. Se você for um dispensacionalista, se você tiver influência dispensacionalista, se você não entende o que é o aliancismo, provavelmente você vai ter dificuldade com dízimo, com batismo infantil e com a guarda do domingo, do dia do Senhor. E, lamentavelmente, a maioria absoluta da igreja evangélica brasileira, ela é, conscientemente ou não, dispensacionalista. Aliancistas somos nós, reformados, presbiterianos. Esse é o pressuposto básico, a nossa chave de leitura e interpretação da Bíblia. Para usar um termo técnico, é a chave hermenêutica que nós, reformados, utilizamos. Se você não está entendendo muito bem o que é o aliancismo, eu vou fazer um breve resumo aqui, mas eu quero recomendar a você, como eu tenho feito já outras vezes, que você se matricule na classe de EBD, o Cristo dos Pactos, com os professores seminarista Pedro Razucchi e diácono Leandro Salgado. Uma excelente classe, ela é do ano passado, está se repetindo todo esse ano no auditório, inclusive para dar mais oportunidade de nós darmos um banho de aliancismo nessa igreja, porque todo presbiteriano tem a obrigação moral, espiritual, de entender o que é o aliancismo. Está no cerne do presbiterianismo, no cerne da igreja reformada. O que é o aliancismo, meus queridos? Deus nos criou para se relacionar conosco por meio de alianças. O Criador de todas as coisas, Deus de majestade, de luz, inacessível, esse Deus nos cria tão pequenos comparados com a sua grandeza, mas para sermos dele, para nos relacionarmos com ele. E isso não de uma forma, assim, de meras intenções, não, um compromisso de Deus. Deus condescende conosco, Deus desce ao nosso nível e diz: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, e eu não vou ficar lá não, eu estarei com vocês. E tudo isso Deus se compromete conosco através de um pacto. Primeiramente, um pacto que ele fez com Adão e Eva, o chamado pacto da criação. Nós conhecemos bem a história ali do Éden, onde Deus oferece um lugar paradisíaco, de puro deleite para a humanidade, e ele estabelece uma condição: obediência a ele. Sabemos que nossos pais falharam drasticamente. Não foi apenas um tombo de bicicleta o pecado de Adão e Eva, mas foi uma queda abismal que chegou inclusive a corromper a imagem e semelhança de Deus que havia no primeiro casal, e isso vem sendo passado para toda a humanidade, chegou em mim, chegou em você. Mas Deus, tão bondoso que já havia planejado tudo isso, claro. Ele então, ali no momento da queda, ele faz uma promessa. Ao amaldiçoar a serpente, ele faz uma promessa da vinda do Messias. É conhecido como, essa passagem, Gênesis 3,15, como proto-evangelho. É a primeira vez que o evangelho é anunciado. O descendente da mulher, ainda não tem o nome ali, mas será o descendente, não a descendência, o descendente da mulher, vai esmagar a cabeça de Satanás, ainda que seja mordido por Satanás nesse momento, fazendo uma referência à cruz de Cristo, onde ele vence Satanás, mas ele é morto, é torturado, morto e ressuscitou. Esse é chamado pacto da graça. Por que da graça, meus queridos? Porque Adão e Eva pecaram, não mereciam. Então, o evangelho, o pacto da graça é as pessoas como eu e você, que nada merecemos de Deus, recebemos dele a sua oferta de amor e salvação por meio do Redentor, que aprove a Deus enviar seu próprio Filho para ser o mediador. Spurgeon
Charles Haddon Spurgeon, o grande pregador batista, reformado, ele diz que aquele que entende bem a distinção entre o pacto das obras e o pacto da graça é um mestre em teologia. Vocês vão todos sair como mestres aqui hoje, tá bom? Porque acho que vocês já entenderam a diferença entre o pacto das obras e o pacto da graça. Em ambos, Deus exige obediência perfeita para ter um relacionamento com Ele. No primeiro, Adão e Eva pecaram, se rebelaram contra Deus. No segundo, Deus continua exigindo a obediência perfeita do seu povo, mas Ele aceita a obediência de Cristo em nosso lugar. E aí nós vamos aprendendo a viver nesta obediência que Cristo praticou e que Ele promove em nós, vivendo em nós pelo seu Espírito Santo. E para fechar essa questão do pacto, da doutrina do pacto, do aliancismo, isso é o aliancismo, nós temos aqui, meus irmãos, uma revelação nas Escrituras de que tudo isso foi traçado por Deus, planejado por Deus já na eternidade, antes que o mundo fosse criado, e é o que nós chamamos então de aliança da redenção. Se o pacto da criação e da graça foram feitos por Deus com o homem, a aliança da redenção foi feita por Deus com Deus. O Pai e o Filho, o Pai planeja, designa o Filho para ser o nosso Redentor, aquele que vai expiar a nossa culpa, e o Espírito Santo, aquele que vai aplicar isso aos nossos corações. E tudo isso foi traçado antes que o mundo existisse. Vamos rapidamente aqui ver essas passagens. A aliança da redenção na eternidade. Vamos ler juntos? Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Quando é que vida eterna foi prometida, irmãos? Em que dia da semana da criação? Ou em que momento depois da queda? Não, né? Antes dos tempos eternos. Antes que houvesse mundo, a vida eterna. E há várias outras passagens que falam desse acordo intratrinitariano, ou dentro da Trindade, em nosso favor, até mesmo antes do mundo ser criado. O segundo texto, o pacto das obras, quando Deus diz para Adão não comer da árvore, porque certamente ele morreria. Deus exige obediência perfeita, está lá em Gênesis 2, 16, 17, e aqui o proto-evangelho em Gênesis 3,15, quando Deus fala que o descendente ferirá a cabeça de Satanás, ainda que Satanás ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Portanto, meus irmãos, o aliancismo nos ensina isso, que na Escritura nós temos um pacto da graça que começa na porta de saída do Éden. Dali de fora, até Gênesis 22, no último versículo, o que nós temos é o pacto da graça sendo revelado progressivamente e depois plenamente na vinda de Jesus, e a partir daí as implicações e promessas futuras desta nova aliança em Cristo. E o que chama Michael Lucas, num livro intitulado O Cristão Presbiteriano, ele então resume o que eu acabei de falar. Não existem duas histórias ou duas religiões na Bíblia: a história de Israel, a história da igreja, o judaísmo e o cristianismo. Não, mas uma história e uma religião na qual Deus requer adoração de seu povo, e este lhe responde com fé. Isso significa, meus irmãos, que a aliança do Sinai, a chamada aliança mosaica, é a mesma aliança de Cristo, a nova aliança em Cristo. É a mesma aliança feita com Davi, é a mesma aliança feita com Noé, é a mesma aliança feita com Abraão, com todos esses personagens. O que muda é só o grau de revelação, a quantidade de revelação e de luz que Deus foi dando, como as peças de um quebra-cabeça que vai sendo montado ao longo da história até que Cristo vem e o tabuleiro fica completo. Nós enxergamos plenamente o plano da redenção, o evangelho que começou como um proto-evangelho lá em Gênesis 3,15 e que se revela plenamente em Cristo quando da sua vinda. Meus irmãos, é uma única história, não são duas histórias. Portanto, seja Antigo Testamento, essa é a chave de interpretação, seja Antigo Testamento ou Novo Testamento, você vai ter o mesmo Deus.
a mesma aliança, o mesmo grande propósito espiritual. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo, eu estarei com vocês, o chamado princípio Emanuel. O mesmo sangue expiador. Se no Antigo Testamento os animais derramavam seu sangue ali, era uma preparação, uma sombra da realidade futura, que seria o sangue de Cristo sendo derramado. Mesmo o sangue de animais apontava para o sangue remidor do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo Redentor, no Antigo ou no Novo Testamento, o mesmo Espírito santificador. Portanto, meus irmãos, se do Antigo para o Novo Testamento nós temos a mesma aliança, alguém pode perguntar, mas por que tinha então sacrifício de animais, circuncisão, e agora não tem mais? Os princípios espirituais permanecem os mesmos. O simbolismo mudou. E por que o simbolismo mudou? Porque Cristo veio. Então não faz mais sentido você matar um animal se o sangue de Cristo já foi derramado. Não faz mais sentido você circuncidar um menino com derramamento de sangue, se o sangue de Cristo já foi derramado. E as implicações disso, então, meus irmãos, já que agora nós recordamos a nossa crença aliancista, é que nós não vamos ter crise em fazer essa relação entre circuncisão e batismo. A circuncisão assinalava quem fazia parte do povo de Deus no Antigo Testamento. O batismo assinala quem faz parte do povo de Deus no Novo Testamento. E se crianças eram circuncidadas ao 8º dia, crianças são batizadas, então logo os pais tragam para o batismo. A Páscoa, nós não celebramos Páscoa judaica na nossa igreja. Nós celebramos a Páscoa cristã. Cristo é o Cordeiro Pascal que foi oferecido em nosso favor, e nós celebramos a ceia. Não vamos ter crise com a questão do dízimo. O dízimo no Antigo Testamento está abundantemente estabelecido. 1/10 da lavoura de Israel era consagrado ao Senhor. 1/10 do gado era consagrado ao Senhor. Agora 1/10 do nosso salário é consagrado ao Senhor. E igualmente em relação a 1/7 da semana. Um dia da semana, o sábado, era oferecido, santificado ao Senhor. 1/7 da nossa semana, o domingo, ele é também consagrado ao Senhor. É por isso, meus irmãos, e tantas outras que nós vamos enfatizar aqui, que o dia do Senhor é um presente de Deus para o seu povo amado, o povo da aliança. O sábado marcava que Israel tinha uma aliança com Deus, e as nações à sua volta não tinham essa prática, e achava aquele povo diferente. E quando eles iam perguntar, por que vocês tem esse negócio de sábado aí, que vocês fecham um restaurante, não vende sanduíche de frango no sábado? Por quê? É porque nós temos uma aliança com o Senhor em Israel. Agora, no domingo, nossos colegas de trabalho, nossos familiares deveriam ter sofrer esse impacto positivo também da nossa parte. Por que vocês não estudam no domingo, não trabalham no domingo, a não ser serviços essenciais? Por que vocês vão 2 vezes na igreja no domingo? O que é isso? Como é que explica um negócio desse? Né? É porque nós somos o povo da aliança, e o dia do Senhor é um presente que Deus nos deu como seu povo amado. Eu preciso falar também da intenção do mandamento. Não é mera arbitrariedade de Deus exigir de nós um dia da semana. Não é um capricho divino. Tem uma razão de ser, tem finalidades diversas, abençoadoras da parte de Deus. Aliás, todos os mandamentos de Deus têm essa característica. São para o nosso bem. Lembra lá do Salmo 19? Que exalta os mandamentos de Deus e diz assim: em os guardar, a grande o quê? Recompensa. Em os guardar, em guardar os mandamentos de Deus, a grande recompensa. Deus nos dá mandamentos como deu para Adão, para uma vida plena. Você já sabe, já falei várias vezes, que Éden significa, a palavra Éden, no hebraico, significa deleite. Deus criou um mundo de deleite, de prazer, com base na comunhão com Deus e na obediência à sua lei. E aí Satanás conseguiu pôr na cabeça de Adão e de Eva que eles podiam ter uma vida de deleite, de prazer, sem precisar estar em comunhão com Deus e sem precisar da lei de Deus.
E nós sabemos o fim trágico que nos toca até hoje, né? Que essa tentação, né? E queda promoveu no casal e na humanidade. Carson, que é um grande mestre da palavra de Deus, ele estabelece esta verdade, estas intenções para o dia do Senhor. As razões para a lei do Shabá, que em hebraico significa descanso, são duplas, verticais e horizontais, teológicas e sociais. Adorar a Deus e revigorar o corpo. O dia do Senhor tem finalidade espiritual, mas tem também finalidade sociológica, fisiológica, relacional, uma bênção de Deus para nós. Por isso nós não devemos tratar o domingo como um dia inútil, um dia para o ócio, para não se fazer nada, nem ir na igreja. Hoje estou cansado, hoje eu vou ficar em casa, vou assistir Fórmula 1, final de esporte A, B ou C. Não adianta tratar o domingo como um dia meramente inútil, ele tem uma finalidade estabelecida por Deus. E aqui nós temos a repetição que eu mencionei há pouco, dos 10 mandamentos, a repetição, no caso aqui, do 4º mandamento, com uma justificativa histórica para este mandamento. Podemos ler juntos? Vou pedir à igreja para ler, podem ler. Porque muito bem, então nós vemos aí o sábado sendo estabelecido, logo na sequência do Êxodo, como um sinal da aliança de Deus com Israel. Mas eu não estava lá no Egito, mas nós temos o nosso Egito, do qual nós somos também libertos, né? Nós éramos escravos também do pecado. Há toda uma analogia do Antigo Testamento com o Novo Testamento, e nós também temos uma aliança. Portanto, o Shabá, ou o dia de descanso, é um dia com significado espiritual profundo, é um sinal, um marco da nossa aliança com Deus, por meio de Jesus Cristo, da nova aliança. O Shabá é um sinal do pacto de Deus com o seu povo amado. E aqui então, meus queridos, como expressão deste sinal, nós temos várias intenções abençoadoras de Deus, vários propósitos de Deus. Veja se você tem percebido isso, você tem aproveitado o dia do Senhor para usufruir desses propósitos de Deus. O primeiro deles é a adoração. O dia do Senhor é um dia para nós reforçarmos, para nós renovarmos a nossa comunhão com Cristo. É dia de quem? É dia de Cristo, dia do Senhor. A palavra do latim que vem aí, Dominus, né, etc., é que esse dia ele existe como tal por causa da ressurreição de Cristo. Então é uma oportunidade de adoração. Quem fica em casa, quem não frequenta os cultos na sua igreja, a escola bíblica dominical, está perdendo esta oportunidade de fortalecer a sua comunhão com o Senhor, participar da mesa da ceia do Senhor, quando nós aqui celebramos esse sacramento, entoar os cânticos, se sentir parte de uma comunidade, coisa que a internet não proporciona. A internet, você está aí sozinho, em casa, assistindo a programação do culto, não é a mesma coisa. A ceia do Senhor, espero que ninguém da nossa comunidade, na hora da ceia, pegue um pãozinho lá, um suco de uva, e ache que está participando da ceia do Senhor com a gente aqui. Você está fazendo um lanchinho muito fraquinho se você estiver fazendo isso, né? Um pedacinho de pão, um suco, não dá nem para encher a barriga, mas ceia do Senhor não é. Então, meus irmãos, esse momento é um momento muito especial, quando nós juntos nos sentimos parte de uma comunidade em adoração a Deus, em comunhão com Cristo, e isso fortalece a nossa comunhão, nos ajuda na nossa santificação pessoal, nos ajuda a aprendermos a ser mais parecidos com Cristo, porque quanto mais nós amamos a Cristo, quanto mais nós nos sentimos unidos a Ele, mais nós somos encorajados na nossa santificação
e no nosso crescimento espiritual. Mas uma segunda intenção de Deus para esse dia, como eu já mencionei, é o descanso. É interessante como que essa questão do descanso no dia do Senhor tem uma referência ao passado, ao presente e ao futuro. Nós lemos há pouco, né, que no passado Israel usufruiu do descanso da escravidão. Deus os tirou de lá. Antes eles eram escravos, eles não tinha hora, não tinha dia para descanso. Deus deu descanso. No presente, Israel agora está na terra prometida, podendo descansar uma vez por semana. E no futuro, Israel nutria esta expectativa, como nós também, de que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Onde é que está isso escrito na Bíblia? Qual livro? Que resta um descanso para o povo de Deus. Aonde? Hebreus. Está no livro de Hebreus. Assim também, meus irmãos, conosco, no passado nós éramos escravos do pecado e Deus nos tirou de lá e trouxe paz ao nosso coração. No presente nós temos usufruído do descanso no dia do Senhor, aos domingos, e no futuro resta um descanso para nós também, o descanso eterno de uma vida plena, abundante, maravilhosa, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. O domingo é um sinal de todas essas bênçãos do pacto da graça, que tocam no nosso passado, no nosso presente e também no nosso futuro. Há também, meus irmãos, uma outra intenção de Deus, e essa eu já mencionei bastante aqui, mas para juntar com as demais aqui, que é o testemunho do povo da aliança. Como a gente ilustrou hoje com esse restaurante norte-americano, um testemunho para os povos vizinhos de que Israel era o povo da aliança do Senhor. Um outro propósito que a gente poderia mencionar também é o propósito da misericórdia. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas aqui nós temos a Confissão de Fé de Westminster, então, falando do sábado e da intenção do sábado, da atitude que nós devemos ter para com o Shabá, ou o dia de descanso, no caso, o domingo. Tá? Este sábado é santificado ao Senhor quando? Quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios ordinários, abre um parênteses aqui, um diácono dessa igreja, um irmão muito querido, me disse que naquela campanha do ano passado, o que ficou para ele foi a importância de se preparar para o domingo. Porque se a gente não se prepara para o domingo, então passou a semana toda, e agora tem prova segunda-feira, e agora tem que estudar no domingo. Mas por quê? Porque de segunda a sábado não se preparou, aí tem que sacrificar o domingo, né? Mesma coisa com o trabalho, mesma coisa com as coisas da casa, com as compras, etc. Então essa é uma cultura que Israel tinha, que a igreja reformada tinha no passado, os puritanos tinham, de se preparar para o dia do Senhor. E quem escreveu isso foram nossos irmãos puritanos. Nós somos, no nosso DNA, puritanos, seguindo essa tradição reformada. Não só guardam durante todo o dia, depois da preparação, você vai santificar o do Senhor como? Não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas próprias obras, palavras e pensamentos, a respeito dos seus empregos seculares e das suas recreações. Então, a ideia aqui é, nós vamos deixar aquilo que nós podemos fazer durante a semana, e vamos, então, no domingo, ter um outro tipo de agenda, que é o último parágrafo. Mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares, de culto, e nos deveres de necessidade e misericórdia. Olha, entrou a misericórdia aí. Tá? Então, domingo é dia para descanso, é dia para misericórdia, é dia para culto, assim eles faziam. Agora, eu destaquei ali, nos dois últimos parágrafos, a expressão todo dia e todo o tempo. Então, há uma mentalidade da nossa época de que, se eu fui de manhã, eu não preciso ir de noite na igreja. Se eu vou de noite, eu não preciso ir de manhã. Realmente, ninguém vai cobrar isso, o dízimo não vai ter multa se você fizer isso, né? Não vai ter nenhuma represália por causa disso,
mas o quarto mandamento diz que é para nós santificarmos o dia, não amanhã, nem à tarde, nem à noite. Todo esse dia deve ser santificado e consagrado ao Senhor. Se nós não o fazemos, a gente precisa se perguntar por quê. Razões, motivos, todo mundo vai ter vários para dar, mas a questão um pouco mais profunda é uma questão do coração. Resumindo, o domingo tem como propósito e finalidade de Deus a adoração, descanso, testemunho e expectativas. Podemos repetir juntos, irmãos? Vamos lá? Adoração, descanso, testemunho e expectativa. É ou não é um presente de Deus para nós, o seu povo amado, irmãos? Todas aquelas bênçãos nós podemos usufruir, guardando assim o dia do Senhor. Muito bem, eu quero passar rapidamente nessa próxima parte aqui da nossa aula, esclarecendo para os irmãos essa questão do domingo ou sábado, caso alguém ainda tenha dificuldade ou dúvida com isso. Confissão de fé de Westminster, mais uma vez, tá? Deus designou, eu vou pedir os homens para lerem o primeiro parágrafo, enquanto eu descanso a minha voz e tomo uma água aqui. O primeiro parágrafo, os homens, por favor, podem ler. Agora as mulheres, por favor. Você era um judeu, você conheceu a Cristo pessoalmente, você se converteu, agora você é um cristão. Você vai todo sábado para a sinagoga, ou para o templo, né? Na sinagoga não, para o templo, a sinagoga veio depois. Então você vai para o templo um sábado, mas você é um cristão, porque, como vimos, não são duas religiões, é uma sequência, uma continuação. Mas como Jesus ressuscitou domingo, como Ele apareceu aos discípulos no domingo, a igreja começa a se reunir aos domingos, no sábado, no templo, e no domingo, nas casas, com os cristãos. E aí, progressivamente, vai havendo uma ruptura com o judaísmo, porque aquilo que o judaísmo continuou praticando já havia caducado, o Messias já veio. E então a igreja continua se reunindo no domingo. E nós vamos ver temos passagens bíblicas falando do culto dominical que era realizado pela igreja. O texto de João 20, 19 é um exemplo, todos nós. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus honrou o primeiro dia da semana com a sua presença, com a sua igreja reunida, e inclusive na hora dele se dirigir às 7 igrejas do Apocalipse, quando João estava na ilha de Patmos, qual foi o dia da semana que Jesus apareceu a João? O primeiro dia da semana, ou o dia do Senhor. Nós temos, meus irmãos, a propósito desta instrução bíblica, nós temos na palavra de Deus, inclusive referências de que eles se reuniam no dia do Senhor à noite, não só pela manhã, mas à noite. O apóstolo Paulo, aquele famoso sermão dele, que foi até meia-noite, que o rapaz caiu, morreu e ele ressuscitou, foi no primeiro dia da semana, de noite. Então esse é um costume da igreja muito antigo, de se reunir quantas vezes for possível para o crescimento espiritual. Não vamos falar das exceções, não vamos nos basear nas exceções. Mas tem lugar que é até perigoso você reunir à noite. Ok, é verdade, aí vai reunir só de manhã. Ou tem lugares que vai tudo junto, escola dominical e culto, emenda para de noite, ou só tem de manhã. Ok, nós estamos falando aqui a partir da nossa realidade, da oportunidade que nós temos como igreja de nos reunir de manhã e de noite com cultos bem elaborados, com a preparação de excelência por todos aqueles que participam, inclusive na preparação da palavra de Deus. É uma oportunidade que Deus nos dá
muito generosa. Portanto, meus irmãos, o ensino bíblico e que a Igreja Reformada sustenta, a Igreja Evangélica, inclusive, não só a Reformada, é que o domingo é o sábado cristão. Muito bem, agora eu quero dar um pulinho para frente aqui, irmãos, e nós vamos, tratar de uma questão que é muito importante. Ídolos do coração no dia do Senhor. Vamos ver o que o pastor John Payne, autor de um livreto que nós distribuímos na campanha do ano passado, redescobrindo o tesouro do culto, tesouro perdido do culto vespertino. Olha o que ele diz. No dia santo que Deus separou para o santo louvor e para edificar a sua igreja, por que não desejarmos mais, ao invés de menos, pregação, cântico de salmos e hinos, oração, participação nos sacramentos, culto e comunhão corporativos? Ele escreve a respeito da importância do culto vespertino. É um pastor contemporâneo esse. E a questão, então, que eu quero levantar aqui, meus irmãos, é por que muitas vezes nós abrimos mão de receber uma porção dobrada da graça de Deus na manhã de domingo, na noite de domingo, sendo que o culto é um grande meio de graça. Na opinião desse pastor, quando nós fazemos isso, sem motivos que justifiquem uma doença, por exemplo, uma viagem, insegurança na cidade, quando nós desprezamos a oportunidade de cultuar a Deus de manhã e de noite, isso mostra, nas palavras dele, uma frouxidão em relação à nossa tradição reformada, por um lado, e há que se pensar também sobre a nossa condição espiritual. Por que nós temos menos fome da graça de Deus, ao invés de mais fome da graça de Deus? E aí é que entra a questão dos ídolos do coração. Esse é um tema muito caro, né, para nós aplicarmos o conselho de Deus na nossa vida. O que eu vou falar agora serve não apenas para a questão da negligência com o dia do Senhor, serve para qualquer outra desobediência da nossa parte, minha ou sua. Vamos ler juntos? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Meus irmãos, toda desobediência à lei de Deus está relacionada com uma cobiça do coração. Isso está nos manuais de aconselhamento bíblico, tá? Portanto, não tem a ver só com o dia do Senhor. Vou repetir, toda desobediência à lei de Deus está associada a uma questão do coração, uma cobiça do coração. É algo que eu desejo muito, é um desejo meu desordenado, que vai contra a palavra de Deus, é algo que eu busco para minha satisfação pessoal. No Novo Testamento isso é chamado de concupiscência, é o desejo desordenado da carne. No Antigo Testamento isso é chamado de idolatria, são coisas que Israel colocava no lugar do Deus da aliança. E as nossas concupiscências, os nossos desejos desordenados são ídolos também funcionais, ídolos do nosso coração. Vamos refletir aqui juntos. O que leva um crente, um presbiteriano, vamos ser bem específico agora, um membro da Igreja Presbiteriana Nacional, a displicência com o dia do Senhor, a falta de preparação para o dia do Senhor, a ausência nos cultos, na escola dominical? O que leva? Cansaço. O cansaço fala mais alto do que o dever de adorar a Deus? Pois isso pode ser um ídolo no coração. Sabe qual? O ídolo do conforto. O meu conforto vem em primeiro lugar em relação à adoração a Deus, em relação a santificar todo o dia para o Senhor. Estou mais inclinado ao meu conforto material, físico, do que em relação a desfrutar do prazer em Deus, da comunhão com Deus e com o povo de Deus. Outra possibilidade, os compromissos não podem esperar a segunda-feira, é amanhã já tem prova para fazer na escola, trabalhos, e eu preciso do domingo para me preparar para a semana.
Sabia que isso pode ter por trás dessa ação de desobediência um ídolo no coração, uma cobiça no coração? Eu não estou afirmando categoricamente que são esses ídolos, mas estou exemplificando e podem perfeitamente ser o ídolo do prestígio na escola, do prestígio no trabalho. Isso tem um nome, o ídolo é chamado temor de homens. É quando eu valorizo mais agradar o professor, agradar o chefe, ficar bem diante da sociedade, do que agradar a Deus, do que ter o louvor de Deus. Outra possível justificativa para esta displicência e negligência com o mandamento do Senhor. Um dia na semana vai fazer muita falta para mim nos meus estudos ou no meu trabalho. Eu não posso ficar para trás. Concurso público tem que estudar de segunda a segunda, senão você não passa. Não é assim? E se a pessoa quiser fazer medicina, então, aí que, na faculdade, aí que o bicho pega. Qual é o ídolo que pode estar por trás desse tipo de raciocínio? O ídolo do controle. Eu tenho que controlar. Se eu não fizer, se eu não segurar na minha mão aqui, eu não vou chegar lá. Ao invés de confiar na provisão de Deus, como pregamos no domingo passado, ao invés de contar com o maná diário de Deus, de graça, para que nós possamos cumprir com as nossas obrigações e seguirmos adiante. Mais uma última reflexão. Não precisa de tanto assim também, né, gente? Manhã e noite nos cultos dominicais, isso aí cheira a fanatismo. Meus irmãos, é verdade, não existe nenhuma lei que nos obrigue a vir de manhã e de noite. Nós não estamos aqui querendo impor uma lei e que vamos policiar ou fiscalizar ninguém. Mas qual é a motivação do coração quando nós temos a oportunidade, não há problemas de segurança, os cultos são cultos, não são para nós, não são para Deus, mas que são belíssimos, que são tocantes, que são edificantes, o que há por trás dessa nossa motivação, ou qual é a nossa motivação em abrir mão de cultuar ao Senhor dessa maneira, de manhã e de noite? Talvez o ídolo do conforto, mais uma vez, bate aí na porta, né? O meu bem-estar imediato acima da vontade de Deus, porque Ele assim determinou que eu consagrasse, santificasse todo o dia do Senhor para Ele. Este pastor aqui é um conselheiro, ele é o ex-diretor da ICBC nos Estados Unidos, Associação de Conselheiros Bíblicos Certificados. Ele resume isso que eu estou querendo dizer, que serve para a desobediência ao dia do Senhor e serve para qualquer outra desobediência minha ou sua em relação à palavra de Deus. Todos os desejos e paixões ímpias que a Bíblia menciona são um problema secundário, que brota de um problema primário, um coração que vê a si mesmo como supremo, ou como Deus. Esse foi o pecado de Adão e Eva, gente. O que Adão e Eva queriam? Por que eles comeram? Eles estavam com fome? O que vocês acham? Adão e Eva estavam com fome? Gente, eles podiam comer de tudo naquele jardim, mas o texto diz que, vendo a mulher que a árvore era agradável aos olhos, boa para se comer e para dar conhecimento do bem e do mal, comeram da árvore. Eles queriam ser como Deus. Foi a proposta de Satanás. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus. E isso está dentro de mim, está dentro de você. Isso é o pecado original. Isso é muito mais forte do que nós possamos controlar sem a graça de Deus. Nós não somos capazes nem de perceber que isso está dentro de nós. Mas é esse desejo de autoexaltação, de autossuficiência, de autossatisfação, ao invés de exaltar a Deus, de depender de Deus, de satisfazer em Deus, é que nos leva a pecar qualquer pecado que nós pequemos. No final das contas, nós estamos fazendo como Adão e Eva. Minhas regras, minhas forças, meus propósitos. Esse é o problema mais fundamental da humanidade, o desejo de ter a posição divina. E é por isso que nós nos achamos, muitas vezes, no direito de não obedecer à lei de Deus, seus diversos mandamentos, que são abençoadores, incluindo aqui o mandamento do dia do Senhor. O dia do Senhor, presente de Deus para o seu povo amado. Eu vou terminar agora, meus irmãos, com algumas aplicações. Vamos lá, se vocês entenderam a instrução bíblica, me respondam agora. Quem instituiu o dia do Senhor?
Foi Deus. O Deus da aliança com Moisés, aliás, o Deus lá da aliança no Éden, o Deus da aliança com Moisés, o Deus da nova aliança em Cristo. Então, o dia do Senhor foi estabelecido por Deus, está claro isso, gente? Ponto pacífico para todos nós aqui. É coisa da IPN, é coisa dos evangélicos, Deus instituiu. Segundo, para quem este dia foi determinado como lei, ou nós temos só 9 mandamentos? Para quem esse dia foi determinado, gente? Para os crentes, o povo da aliança com Deus. E se você é um crente presbiteriano, reformado, aliancista, você entendeu que o que foi determinado no Antigo Testamento continua valendo para nós. Se nós vamos abolir o 4º mandamento, temos que abolir o 1º, 2º, 3º, 7º, 8º. Ok? A lei moral de Deus continua valendo para nós. Quais são os objetivos de Deus para o dia do Senhor? Aqueles 4 lá. Adoração, deixa eu colar aqui, descanso, testemunho e expectativa, ok? Quantos são os benefícios do dia do Senhor para nós? São de ordem espiritual, de ordem fisiológica, nosso corpo precisa, nós temos um ciclo que Deus colocou em nós, está na nossa natureza, a gente precisa parar a cada 6 dias pelo menos, tá? São benefícios familiares, são benefícios comunitários. Portanto, meus irmãos, faz jus ou não faz a gente chamar esse dia de dia de festa da alma? Considerando quem o deu, para quem ele deu, com qual propósito ele deu, quais são os seus benefícios, o dia do Senhor tem que ter essa visão simpática, otimista, acolhedora no nosso coração desse dia em especial. Me faz lembrar o Salmo 19, verso 8, que diz que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Um deles é o dia do Senhor, tem que trazer alegria, é festa, é celebração para nós. Também o mandamento, o texto bíblico de 1 João 5,3 que diz: nisto consiste o amor a Deus, o meu amor a Deus, o seu amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os mandamentos seus não são pesados ou não são penosos, de acordo com a versão, se é NVI ou se é revista e atualizada. É assim que nós enxergamos o 4º mandamento, irmãos, como expressão do nosso amor a Deus. Portanto, é algo que nós fazemos com prazer, é algo que traz alegria ao nosso coração, portanto, não é um mandamento penoso para nós. Meus irmãos, o contexto relativista que nós vivemos hoje, moral e espiritualmente falando, um contexto elástico, né? É possível que uma abordagem como essa que eu estou fazendo seja taxada de fundamentalista, legalista, perfeccionista, de preciosismo, enfim, podem ter várias críticas àqueles que defendem a prática do dia do Senhor. Mas a nossa motivação como igreja deve ser uma motivação humilde, meus irmãos, e cuidadosa. Zelo pela glória de Deus, zelo com a palavra de Deus, zelo pelo nosso Deus, de modo que Ele seja mais amado, mais obedecido na minha casa, na sua casa, nas nossas casas e também na nossa igreja. Então, santificar o dia do Senhor, meus irmãos, não é uma esquisitice de grupos reformados radicais, não é uma esquisitice dos adventistas, embora discordemos deles quanto ao sábado. Dia do Senhor é com o povo presbiteriano, é com o povo da Igreja Presbiteriana Nacional e com qualquer outro evangélico que tenha no coração esse mesmo zelo com as coisas de Deus. Não era assim em Israel nos tempos de Jesus. O povo de Deus, ao invés de encarar o descanso no Shabá como um privilégio, considerava uma forma de privação. Não vai dar para fazer isso no sábado. Em vez de reconhecerem a oportunidade de ter comunhão com Deus, de aumentar essa intimidade, só olhavam para as inconveniências. Não pode andar tantos quilômetros, não pode carregar isso, não pode fazer aquilo. Ao invés de descobrir a liberdade para adorar a Deus, o povo se tornou escravo da lei de Deus. E ao invés de entender a ideia de renovação do relacionamento da aliança, eles sucumbiram diante da tragédia do legalismo. Quem fala tudo isso é
Carson, mais uma vez. Meus irmãos, eu termino dizendo que não seja assim conosco, que o dia do Senhor seja dia de festa para a nossa alma, de deleite, de prazer, não um dia pesado, que nós celebremos em festa ao Senhor Jesus. Que alegria, hoje é domingo, irmãos, esse é o espírito que precisa ter no nosso coração. Cristo ressuscitou, nós estamos salvos, nossos pecados foram perdoados, Ele está preparando um lugar para nós, Ele vem com as nuvens, nós temos um super descanso a caminho, na presença de Deus na vida eterna. Cabe aqui um aleluia, um glória a Deus, irmãos. Amém? Portanto, um bom domingo para todos nós. Deus nos abençoe.